Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia. Lembrando que essa é a nossa penúltima aula e semana que vem a gente tem o encerramento de nossas atividades, tanto de História quanto de Geografia. Finalmente vocês vão deixar de estar me aturando todos os dias de terça e quarta-feira, vão ficar livres de mim. Pelo menos, quem sabe por algum tempo, né pessoal? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre representações cartográficas, né? A forma de a gente representar a imagem do planeta Terra, né? Ou parte do planeta Terra, parte aí da Terra, através de imagens, de representações. Prosseguindo, vamos entender aqui porque o assunto é bastante extenso. Olha só, nós temos aí algumas formas de representação geográfica, né? O que seria a representação geográfica? Seria você pegar um globo terrestre, né? A representação de um globo terrestre, a representação mais próxima ou mais fiel que nós temos aí da representação do nosso planeta. Lembrando que ele é uma geóide, ele é ligeiramente achatado nos polos, né? Como se fosse uma laranja amassada, ok? Então o que se faz? Nessas representações cartográficas, você pega esse globo terrestre e abre ele de uma forma que dê para você visualizar todinho o conjunto, né? Mares, oceanos e assim por diante. Então essa seria a forma de projetar, a projeção cartográfica. E ela pode ser classificada em projeção cilíndrica, essa que a gente vê aqui, como se você pegasse ali um globo terrestre, envolvesse ele num cilindro e abrisse esse cilindro, ele dá a ideia de uma folha de papel, um plano, né? Uma folha de papel, mais ou menos desse jeito. A outra projeção cartográfica que a gente pode observar é justamente a projeção cônica, que é justamente em forma de um cone. Observe direitinho que é essa daqui, né? Geralmente, elas, um detalhe que a gente tem que observar, né? Geralmente elas são utilizadas para projetar imagens, partes do nosso globo terrestre em áreas de média latitude, né? Próximas, ou seja, mais distantes da linha do Equador e mais próximas do polo, ok? A outra projeção que nós temos aí é justamente a projeção plana ou azimutal, é justamente essa que a gente observa aqui. Por último, elas são utilizadas geralmente para representar áreas ali em alta latitude, que é justamente nos polos, que é justamente aqui, nessas partes aqui, tanto no polo norte quanto no polo sul. Você observa, você pode utilizar esse tipo de projeção aqui para projetar essas localidades, ok pessoal? E aí, dentre as projeções que a gente pode observar, teve algumas, né? Tem várias, mas tem algumas que são mais estudadas, mais comentadas, né? Que é a projeção delas é a projeção de Mercator, o Mercator, né? Esse rapaz aqui, que foi atribuída a projeção, esse tipo de projeção a esse, digamos assim, cientista, esse cartógrafo, que ele vai projetar esse tipo de visualização para a gente identificar. Ok, pessoal? Então, Mercator essa projeção foi do século XVI, no período das grandes navegações, e ela vai ser muito importante naquele momento, porque muito ali da grande navegação vai ser facilitado justamente por esse tipo de projeção cartográfica, né? Ela tem algumas características bastante interessantes. Por exemplo, ela é uma projeção conforme. Todo tipo de projeção cartográfica, ela vai apresentar distorções. E aí a gente não pode dizer que esse mapa é errado, ele não representa a realidade, ali aquela coisa toda. Não. Como você tem uma esfera, um globo, ele vai ser aberto, né? Ele vai ser colocado em forma de cilindro, ou de cone, ou plana, então ele vai apresentar algumas distorções, algumas deformidades. E essas deformidades, elas serão mais, elas serão menos. Por exemplo, a projeção de Mercator, ela será uma projeção conforme. O que seria uma projeção conforme? Ela vai manter a forma, o desenho, a circunferência, a circulação de o contorno de cada parte representada, seja ela de continente, seja ela de países e assim por diante. Ela vai apresentar o contorno, ela vai manter a forma ou os ângulos, então ela vai manter o desenho, mas vai distorcer a área e as distâncias. Como é que a gente pode observar essa diferença? Como é que a gente pode entender melhor essa diferença? Através daqui, os desenhos. Por exemplo, se você pegar a América do Sul, ela tem realmente esse formato, esse desenho, beleza? Se você pegar a América do Norte, ela também tem. Se você pegar a África, a Europa e outros continentes, você vai perceber que o desenho é esse mesmo, beleza? Você pegar outras localidades, como
Antártida, ela tem esse formato, ela tem esse desenho. Né? Se você pegar a Groenlândia, ela tem esse desenho, porém ela apresenta distorções no seu formato, no seu tamanho, nas suas áreas, melhor dizendo, nas suas áreas ou distância. Ela apresenta bem maior do que realmente ela é. O desenho é esse aqui, certo? Da Groenlândia, a maior ilha do mundo. O desenho é esse aqui mesmo. Porém, ela está apresentada de uma forma distorcida, ela está maior do que realmente ela é. Ela é bem menor, por exemplo, que o Brasil. Ela é 4 vezes menor do que o território brasileiro. Porém, ela está aparecendo aqui bem maior do que o território brasileiro, bem maior, inclusive, que a América do Sul, né? E quase que do tamanho, ou maior até, que o continente africano. Beleza? A Antártida também, ela está bem alterada. Se você colocar a Antártida aqui junto de outras localidades do globo, ali representada, você vai observar que a Antártida vai praticamente engolir outras localidades. Então ela tem essa distorção aí nas suas áreas. Beleza, pessoal? Então essas são as deformidades aí da projeção de Mercator. Beleza? A outra projeção que a gente pode ver é a de Peters, né? Geralmente o nome desses rapazes, esses nomes dessas projeções assim, é atribuído àqueles que criaram ela, né? Os seus cartógrafos, aquelas pessoas que idealizaram, formaram e tudo mais. Beleza? Então a projeção de Peters, ela é uma projeção equivalente. Olha só, o que seria uma projeção equivalente? Ela vai preservar a área, mas distorce a forma e as distâncias. Voltando um pouquinho aqui nesse tipo de projeção, lembrando que ela foi uma projeção da época das grandes navegações, lembrando que os pioneiros daquele período eram justamente países da Europa, né? Que eram Portugal, Espanha, depois a Inglaterra, né? Holanda e assim por diante. E França, observando o seguinte, ela também é considerada uma projeção eurocêntrica. Ela coloca a Europa como um centro, né? Se você observar direitinho, a Europa está no centro aqui dessa projeção, correto? E ela está distorcida, ela está além, ela está maior do que realmente ela é, beleza? Nessa projeção de Peters, você observa o seguinte, a Europa já não está colocada mais no centro. Quem está colocado no centro é justamente o continente africano, é justamente o continente sul-americano, né? Então ela apresenta esse tipo de distorção. E a Groenlândia, ela tem realmente agora um tamanho mais apropriado do que realmente ela é, assim como também a Antártida, ela já tem um tamanho, uma proporção já apropriada do que realmente ela é. Mas ela apresenta as suas distorções também em relação à forma, né? Em relação à forma, você vê que o continente africano e o continente americano, né, o sul-americano, ele está alongado, está espichado. Então essas são as deformações que a gente observa nesse tipo de projeção também, a projeção de Peters, beleza? Tem outras formas de representar a projeção de Peters, a gente vai ver direitinho. Então ela tira também aquele eurocentrismo, aquela visão de Europa no centro das coisas, e aí você observa que a Europa está bem pequenininha aqui, já bem mais afastada da posição central ali, da visão que você pode ter dela, ok? Outro tipo de projeção que a gente pode classificar é a equidistante, né? Que preserva a distância entre os pontos no mapa, mas distorce a forma. E uma representação que a gente pode observar é justamente nessa daqui, ó, a projeção plana, né? Ou azimutal. Essa daqui, se você observar ali, aquela bandeirinha, né? Aquela representação, o símbolo, a bandeira ali das Nações Unidas, da ONU, Organização das Nações Unidas, você vê que o tipo de bandeira representada é justamente a bandeira azimutal, né? Que tem aquelas características ali. Ela é equidistante, preserva as distâncias entre os pontos no mapa, mas distorce a forma. Ela é utilizada geralmente para representar as áreas de alta latitude, ou seja, as áreas polares. Ok, pessoal? A outra projeção que nós temos aí é a projeção de Robson, né? Que é justamente essa daqui. Ela é uma afilática, são projeções afiláticas, tem algumas características, como por exemplo, não conserva, ela é uma mistura de tudo, ela nem respeita um tipo de, nem é igual a equivalentes, nem é igual a conforme, ela tem um pouquinho das duas, ela mistura as duas. Não conserva a forma e a área, não conserva a forma, a área e a distância, porém, por buscar o melhor balanceamento, ela tenta equilibrar os dois posicionamentos, as duas projeções, tanto a equivalente quanto a conforme, ela pode ser a mais utilizada, né? Aquela que mais se aproxima da realidade. Entre as deformações, distorce o mínimo possível,
ela procura distorcer o mínimo possível, equilibrando tanto um tipo de distorção da equivalente quanto da conforme. Beleza, pessoal? E a maior representação aqui, uma das formas da gente identificar essa projeção é justamente na projeção de Robson, né? Robson, uns falam Robson, uns falam Robson, né? Que é justamente essa daqui que a gente observa. Ok, pessoal? Prosseguindo, que o assunto é longo. Deu para pegar isso aí? Olha só, a gente observa agora também um mapa mundi australiano, né? Observe direitinho que ele tem algumas diferenças em relação aos mapas convencionais, aqueles mapas que a gente costuma observar, né? Se você analisar direitinho, você fala, esse mapa não está errado, não, professor, esse mapa parece estar de cabeça para baixo. Não, ele pode ser colocado dessa forma direitinho. Basta você ter a orientação de norte, sul, leste e oeste. É você saber que o norte não está mais apontado, teoricamente, para cima, porque não existe essa, na Terra, na superfície terrestre, não existe essa ideia de norte, de cima ou baixo para norte e sul, beleza? Então, se você tiver o norte posicionado na posição correta, em direção abaixo, entre aspas, e o sul acima, você teria as posições corretas, beleza? Então, essa é uma forma de quebrar aquela ideia convencional, habitual, muito usada dos mapas convencionais, eurocêntricos, né? De Peters, por exemplo, né? Que a gente observa direitinho, de Peters não, de Mercator, né? Beleza? Então essa é uma forma de quebrar um pouco essa visão eurocêntrica dos mapas, né? Aí você vê a Austrália aqui, você vê aqui logo nessa parte superior, né? Você vê a Rússia logo na parte inferior, você vê aqui a América do Sul já na parte superior, os Estados Unidos, né? A América do Norte na parte inferior, né? Só uma questão de visão, mas isso não quer dizer que tenha superior, inferior, alto, baixo, assim não, basta apenas a questão de orientação norte, sul, leste e oeste. Ok? E aí você tem a convencional, que é justamente essa que a gente observa, né? A de Mercator, que é justamente você vê aquela que a gente mais utiliza, né? Uma visão eurocêntrica, aí a Europa como no centro das discussões, no centro de... O que eu quero representar com esse mapa? Uma outra forma de projeção, uma outra forma de você identificar através da utilização de mapas determinadas informações. Prosseguindo, é o que a gente vai ver agora, né? Os mapas anamórficos. O que seriam os mapas anamórficos? Seriam os mapas com essas características aqui, essas distorções para poder identificar uma determinada informação. Beleza, pessoal? Olha direitinho esse mapa, você vê aqui a representação dos continentes, porém de uma forma distorcida, de acordo com a informação que ela vai tentar lhe passar, ok? Aqui é a representação da América do Norte e Central. Aqui você observa que é a América do Sul, beleza? Você observa que a América do Norte e Central está bem murchinha. Em comparação com a América do Sul, ela está bem diferente. Na América do Sul ela está bem gordinha, né? Você observa que alguns países, né? A Inglaterra, a Alemanha, a Itália, né? A França, elas apresentam também, a Espanha, elas apresentam uma determinada distorção em relação a outros países que a gente observa aqui. Aqui é a região da Oceania, correto? Austrália, né? Nova Zelândia e tudo mais. Mas elas estão aqui bem murcha, bem linguada em relação a determinadas localidades. O que isso representa? Isso representa uma anamorfose, certo? Que vai identificar alguma informação. Por exemplo, a informação que está contida nesse mapa anamórfico é justamente os vencedores da Copa do Mundo. Desde 1930, da sua primeira Copa do Mundo, a fundação da disputa mundial de futebol, até a sua última Copa do Mundo em 2018. Né? Isso é bastante interessante, né, Rô? Consegue identificar aí todos os campeões desde aquela época, as datas e tudo mais? Eu posso até tentar, mas isso ficaria muito longo. Mas você observa que o primeiro campeão foi justamente o Uruguai, né? Que está hoje na terceira posição, né? Terceira posição aí com 2 títulos mundiais. E o último campeão foi justamente a França em 2018. O maior campeão é justamente o Brasil, né? Com 5 títulos mundiais, desde 58, 62, 70, 94 e 2002, que é o que a gente observa ali no primeiro, né? Depois vem a Alemanha, 54, 74, 90, 2014, juntamente na segunda posição com a Itália, 34, 38, 82, 2006. Logo depois, na terceira colocação, nós temos 3 países, né? Argentina, Uruguai e a França. A Argentina com 2 títulos mundiais, 78 e 86.
a qual Diego Maradona quebrou aquela Copa, formou um nome de maior destaque naquela Copa. Depois a gente teria, né? A gente teria o Uruguai. O Uruguai foi o primeiro a conquistar 2 títulos mundiais, né? Que foi em 30 e em 50. Inclusive foi aquela época do Maracanaço, né? Que ele vai conquistar a sua segunda Copa do Mundo aqui no território brasileiro. Beleza, pessoal? Aqui no Maracanã, chamado Maracanaço. E a França, quando tem aí 98 e 2018, 2 Copas, 2 títulos mundiais. Nós temos aí a Inglaterra com o título mundial em 66 e a Espanha em 2010 também um título mundial. Beleza, pessoal? Prosseguindo, e aí mais outras representações, só para a gente identificar essa ideia de mapas anamórficos, essas anamorfoses, né? Essas distorções para levar você à compreensão de uma determinada informação. Observe aqui os criadores de gado no mundo no ano de 2006. Observe que essa distorção, digamos assim, esse mapa mais recheado, mais gordinho, ele está presente aqui, representando aqui o continente sul-americano. Temos aqui na América do Norte também, né, nos Estados Unidos. A gente observa aqui também ali o México. Nós observamos também países da África, né, países da Ásia e outras localidades já um pouquinho menor, uma distorção um pouquinho menor, né? A outra ali que a gente observa é as armas nucleares, né? Essa distorção anamórfica, ela vai representar os países que detêm um poderio nuclear, armas nucleares. Você observa que aí a América Central e do Sul, onde está presente o Brasil, ela já aparece bem murchinha, bem linguada em relação aos Estados Unidos, em relação à Rússia, em relação a países da Europa, Inglaterra, França e assim por diante. Beleza, pessoal? Prosseguindo, eu acho que a gente vai encerrar agora. Exatamente, esse aqui é o nosso último slide. Outras representações aí de mapas anamórficos, correto? Apresentando essas distorções aí para levar você a entender uma determinada informação. Os bilionários do mundo estão presentes aqui, ó. As áreas onde eles estão presentes apresentam essa distorção, esse inchaço, né? Na América do Norte, aqui nos países da Europa, também na Ásia e assim por diante. Já na América do Sul a gente observa que está bem murchinho, ok? Pobreza absoluta, a gente observa aí que países da África, da Ásia também são os que apresentam maior pobreza absoluta, se a gente for analisar. Países da América como um todo, eles têm menor quantidade de pobreza absoluta. E aí uma informação bastante importante que no nosso trabalho a gente achou para vocês, olha só, mortes por Covid-19, o coronavírus, de janeiro a agosto de 2020, olha só as representações. Ali você percebe, através das distorções anamórficas, os países não tiveram mais mortes naquela data ali, de janeiro a agosto de 2020, né? Você observa que os Estados Unidos, você vê o México, você vê a América do Sul, você vê países da Europa, você vê países da Ásia também, onde surgiu justamente essa epidemia, essa doença, esse vírus, né? E você vê uma distorção para menos, bem menor, bem murcha em países da África, em países da Oceania, inclusive aqui na América do Norte, o próprio Canadá não apresenta essa distorção para mais e para menos aí em relação a isso. Beleza, pessoal? Prosseguindo, fica essa mensagem para a gente, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Fica nossos referenciais bibliográficos, né, nossos referenciais da internet, melhor dizendo, e até a nossa próxima aula. Valeu, um forte abraço e até a próxima semana.